Com Fenícia seguro no porto em frente à marina de Sidi Bou Said, Aziz e Yuri saíram na madrugada para visitar o interior deste país, que de tão bonito e amigável já foi locação para dezenas de filmes épicos. Uma viagem por seu interior revela lugares de beleza surpreendente e muita história. Em 2008, um grupo de aventureiros construiu na Síria uma réplica de navio fenício do ano 600 a.C. Seu objetivo? Refazer a lendária primeira circunnavegação do continente africano, encomendada pelo faraó egípcio Neco II e narrada pelo historiador grego Heródoto. Foram 20 mil milhas navegadas, parando em 15 países, ao longo de 2 anos. E um brasileiro para contar a história. Sou Yuri Sanada, documentarista oficial da Phoenicia Expedition. Agora são 6 da manhã. Estamos deixando Tunis de trem. Nós vamos visitar a vila onde foram gravados os filmes da série Guerra nas Estrelas. Após terem conhecido os arredores de Tunis, a tentação de visitar o Saara foi demais para Aziz e Yuri. E assim, eles seguiram país adentro, para descobrir os encantos fascinantes da Tunísia. Ao longo de todo o caminho, árvores de oliva preenchem a paisagem. Este país sempre produziu azeite de oliva, desde os tempos dos fenícios e dos romanos. O primeiro destino foi o mais longínquo, a vila de Matmatá, no sul da Tunísia, já dentro do deserto do Saara. Aqui, os expedicionários tiveram uma experiência diferente da que estavam acostumados e puderam passear pela vastidão das areias do deserto, ao contrário de estarem no deserto de água dos oceanos a que estavam acostumados. Yuri, what do you think? We go over there. Over there where? Huh? Over there where? Down and then there. Yeah, sure. Nós estamos aqui no meio do deserto, uma pequena vila chamada Matmata. Matmata é onde foi gravado várias cenas do filme Star Wars. Aliás, mais de um filme da série. É onde o Luke Skywalker, o herói da trama, tinha a casa onde ele morava até virar herói. E o interessante é que as casas são subterrâneas. Aqui milhares de pessoas, elas moram embaixo da terra. Essa é uma antena de TV de uma casa, uma antena comum. Só que a casa não é nada comum. Olha lá embaixo. Curioso encontrar uma antena de TV no teto de uma casa milenar, que aliás nem teto tem. Essa é uma casa berbere. Ela fica enterrada no chão, dentro de uma montanha, como se escavasse uma montanha, escavasse um pequeno monte e fizesse a casa no meio. Elas têm de 5 a 7 quartos. E cada um tem uma função, cozinha, sala de jogos ou sala das crianças. E é muito mais fresco do que a temperatura de fora. Chega a ser até dormir à noite, imagina no deserto, que é quente lá fora, dormir com cobertor aqui dentro. O grande diferencial de Matmatá é que a população ali mora em casas subterrâneas. As casas trogloditas, como são chamadas estas moradias incomuns, têm quase 800 anos de idade. Elas são escavadas nos morros, que têm seu interior todo removido, como num vulcão. Aí, salas e quartos são escavados ao redor deste poço central. O resultado é que, com tanta terra acima para isolar o calor do deserto, as casas são extremamente frescas o ano todo. Um guia nos mostra como eles moíam trigo para fazer cuscuz. Aqui é a cozinha onde eles preparam cuscuz. É onde eles usam a pedra para moer o trigo e dali que eles fazem esse preparo, esse prato típico deles que comem todo dia, o cuscuz berbere.
fortissimo. Ça, c'est ça, oui. Ça débris. Já vi, só débris. Também tem uma área onde a senhora, dona da casa, ela faz a tecelagem. E são motivos. E a lã dos animais daqui. Extremamente grosso e deve ser muito bom para, como eles fazem, rezar, né, na areia, ajoelhar e tal, deve ser bem resistente e muito bonito. As casas são muito interessantes, bem mais confortáveis do que podem parecer à primeira vista, e algumas bem equipadas. A história oral conta que Matmatá é habitada desde que os romanos conquistaram os fenícios, e para lá enviaram 2 tribos egípcias com permissão de matar quem entrasse em seu caminho. Com isto, os habitantes da região passaram a se esconder em buracos cavados nos morros. Assim, abrigados, passaram a atacar os invasores de noite e, por fim, os expulsaram. Na época, o boato era que monstros horríveis saíam debaixo da terra para atacar os invasores. Mesmo depois de terem libertado sua terra, eles continuaram morando invisíveis ao mundo moderno. A região passou a ser chamada de Matmatá quando berberes, vindos do Marrocos, chegaram ali na Idade Média. A vila subterrânea foi descoberta pelo mundo moderno em 1967, quando chuvas torrenciais que duraram 22 dias inundaram a região. Quando o governo enviou ajuda, descobriu a vila milenar. Mas a fama da vila veio mesmo quando a série Guerra nas Estrelas escolheu o lugar como cenário para ser a terra natal do herói Luke Skywalker. Uma tâmara direto da árvore. Só tirar a areia. Uma delícia, bem doce. O Hotel Sidi Idrissi foi o lugar mostrado no filme Guerra nas Estrelas. Nesse local foi gravada as cenas, o primeiro filme Guerra das Estrelas, quando o Luke toma um café da manhã com a família e depois vai pro deserto atrás dos robôs. Hoje é um hotel, você pode ficar aqui à noite, passar a noite nesse hotel. E até hoje mantém parte dos cenários mostrados nos filmes da série de ficção científica. Yes, yes. So how do you like Star Wars? Yeah, they make a sim like make a real, but if we look now, it's like just little bit makeup, but make a real. It's good trick movie.
Hello. Milk. Após do Matmatá, não havia mais transporte para a próxima vila à noite. E assim, eles seguiram a pé um trecho do deserto. What's that? For hunting, I think. Hunting. So people with guns around here. You better walk fast. Maybe he thinking we are like a new animal, good for hunting. Never know. Let's walk fast. No meio do caminho, após o pôr do sol, um carro parou e os ofereceu carona, que foi bem aceita. A carona os levou de volta a Jebes no litoral, de lá para El Jem. El Jem é outra vila pequena, que tem como atrativo o grande Coliseu Romano, construído 1700 anos atrás, no século III depois de Cristo. O Coliseu é tão impressionante quanto o Coliseu de Roma e se encontra melhor conservado. Este foi o terceiro maior coliseu do mundo romano e a maior obra construída pelo Império no continente africano, podendo abrigar 35 mil espectadores. El Jem foi construído sobre ruínas fenícias. Aqui também foram gravados filmes clássicos, como A Vida de Brian, do grupo humorista inglês Monty Python, e mais recentemente do filme Gladiador. Ele tinha o chão móvel, de onde saíam os gladiadores e animais ferozes para o combate, uma inovação na época. Ao redor do Coliseu, diversas lojas vendem souvenirs para turistas. Eles se divertem tirando fotos de motivos árabes, como montados nos sempre populares camelos. Interessante observar uma equipe montando mosaicos com motivos diversos. Um pouco mais além, eles visitaram o Museu de El Jem, onde diversos mosaicos originais mostram como era uma vila romana típica. Entre a coleção, um desenho fenício de 900 a.C., montado em casa romana de 150 d.C., chama a atenção. Este símbolo, chamado Hippo, era o selo do rei fenício Irã, amigo do rei Salomão, que havia sido comissionado para enviar uma frota de navios para uma terra desconhecida, de onde trouxeram o material para a construção do Templo de Jerusalém. A cidade de El Jem também possui diversas mesquitas, espalhadas por todos os lados, e algumas muito interessantes.
America. Let's see. طبعا توني تصور عم Oui. تصير. خذ الأدريس عم توني تصور. No meio do passeio, eles fizeram uma pausa para comer um sanduíche no estilo fast food árabe. Mas com que Ai. This. De El Jem, eles seguiram em diversas vans por pequenas vilas até chegarem a Kairouan. Considerada a quarta cidade mais sagrada pelos muçulmanos. As ruas da Medina, ou Cidade Velha, são verdadeiros labirintos, em parte planejado para evitar o sol direto durante o dia e manter a cidade mais fresca. São várias mesquitas e inúmeros bazares na Cidade Velha, fortificada. A ocupação comercial principal ali é a venda de tapetes, especialmente os de lã pura. Algumas lojas tecem os tapetes ali mesmo. Estamos atrás da primeira mesquita construída no norte da África, na mesma época do profeta Maomé, que saiu do Oriente Médio, e aqui eles construíram a primeira mesquita de toda essa parte norte da África. Aqui, eles visitaram a primeira mesquita construída no norte da África, no século VII, pouco depois da época do profeta Maomé. A mesquita é impressionante e, para os muçulmanos, 7 visitas a ela equivalem a uma visita a Meca. Ela tem belas portas talhadas em madeira e arabescos de estuque, e as 400 colunas de mármore e pórfiro da sala de orações, com inscrições fenícias, romanas e árabes. Tanto Matmatá quanto El Jem e esta mesquita são patrimônios mundiais da Unesco. Outra mesquita famosa é a Mesquita das Três Portas, mas existem muitas outras abrigadas entre os muros da cidade antiga. Depois, no final do dia, no caminho de volta ao Fenícia, eles fizeram diversas paradas e conexões. Numa destas, foram oferecidos um típico chá na rua, literalmente feito no chão. Eles não puderam recusar para não faltar o respeito aos anfitriões, e o chá, na verdade, era bom, embora nunca passaria numa inspeção de saúde. Shukran. Shukran. De volta à marina, eles encontraram os novos voluntários, 2 ingleses e um escocês. My friend is from Scotland, Highlander guy. Hi. Highlander. Yeah, I'm a Highlander. Excited to go aboard? Very excited. Sail Phoenicia. Yeah. We're going to Malta. So they told you were going to Malta. Are you sure about that?
I'm pretty sure. Well, I'll go where they take me. I don't really mind. Queriam substituir Daniele e John, que estavam voltando a seus países. Refugees. Welcome to Miami. O barco já estava praticamente pronto para continuar a viagem, e faltavam algumas paradas antes do final da expedição, na Síria. De Cartago, colônia púnica, seria como retornar à pátria mãe fenícia. Na saída, ao puxar a âncora, uma surpresa. Junto com o sedimento do fundo, vieram 2 potes usados pelos pescadores como armadilhas. Other anchor, just get a little bit of way on with the engine, so just let it back. Dentro de um dos potes veio o jantar. Pulpo. Pulpo al ajillo. Here we come. O Fenícia estava velejando novamente, agora em direção a outro destino exótico, a bela Malta. A travessia prometia ser bem curta. Sendo uma região conturbada, toda a área é muito patrulhada por policiais dos países que fazem fronteira. Um avião da Guarda Costeira italiana veio verificar que tipo de navio o Fenícia era. Yes, good afternoon. We're a replica sailing ship. We're headed for Valette in Malta. Philip explicou quem eles eram e que não carregavam contrabando ou imigrantes ilegais a bordo. Depois de apenas 3 dias navegando tranquilamente, o barco chegou em Malta. Mesmo de longe, todos a bordo se encantaram com as belezas deste pequeno país.